Um caipira pobre perdido na cidade. Saia daqui, vai encontrar seu abrigo. A mão de João Pereira tremeu quando assinou o contrato. 73 anos de vida. E aquela era a primeira vez que ele sentia vontade de cuspir na cara de alguém. O gerente da concessionária, Marcelo Furtado, arrancou os papéis da mesa com um sorriso que não chegava nos olhos. Pronto, vovô. Agora pode ir embora antes que eu chame a segurança. 8 horas depois, aquele mesmo gerente estaria de joelhos no chão frio daquele showroom, chorando feito criança. Mas isso só aconteceu por causa do que rolou naquela manhã de terça-feira, quando João entrou pela porta de vidro com um saco de estopa nas costas e um segredo escondido lá dentro que ninguém imaginava. Um segredo que, quando revelado, destruiria completamente a vida de 3 pessoas naquela sala. Ribeirão Preto acordou sufocando naquele dezembro de 2024. O calor subia do asfalto da Avenida Presidente Vargas, feito baforada de forno, e o cheiro de cana queimada misturava com o diesel dos caminhões que cortavam a cidade direto para as usinas. João desceu do ônibus intermunicipal, segurando aquele saco velho com as 2 mãos, como se carregasse ouro, ou algo ainda mais valioso. Suas botas de couro rachado deixavam rastros de terra vermelha na calçada limpa, e o chapéu de palha desbotado protegia mal o rosto marcado por décadas de sol. Ele parou na frente da concessionária Duarte Veículos Pesados e respirou fundo. O prédio era todo de vidro espelhado, refletindo o céu azul sem nuvens. Parecia um desses lugares que foram feitos para deixar claro quem pertence e quem não pertence. João apertou o saco contra o peito. Dentro dele havia algo que mudaria isso. Algo que faria aquelas pessoas engolirem cada palavra de desprezo. Mas ele não sabia ainda que o preço dessa vingança seria alto demais. A porta automática deslizou com um chiado eletrônico quando João entrou. O ar-condicionado bateu no rosto dele feito tapa gelado. 17 graus, enquanto lá fora, Ribeirão Preto assava a 39 à sombra. O showroom era imenso. Caminhões, Mercedes-Benz, Volvo e Scania se erguiam como monstros de metal polido sob luzes de LED que faziam tudo brilhar. O piso era aquele porcelanato cinza que imita mármore, tão liso que dava para ver o reflexo das coisas. 3 vendedores conversavam perto de uma mesinha de centro onde revistas de transporte e logística estavam empilhadas. 2 mulheres e um homem, todos de terno azul marinho com o logo da concessionária bordado no bolso. E mais nova, Camila Duarte, 27 anos, foi a primeira a notar o velho. Ela cutucou o colega, Bruno Tavares, 33 anos, com o cotovelo. Os 2 trocaram aquele tipo de olhar que diz tudo sem precisar falar. Olha só quem entrou, o olhar dela dizia. Aposto que está perdido, respondia o dele. A terceira vendedora, Patrícia Mendes, 41 anos, apenas suspirou e voltou a mexer no celular. Ela já tinha visto essa cena antes. Mas nenhum dos 3 fazia ideia do que estava dentro daquele saco de estopa. E se soubessem, teriam se levantado na hora e implorado perdão antes mesmo de abrir a boca. João caminhou devagar entre os caminhões. Seus passos ecoavam no silêncio gelado do showroom. Ele parou na frente de um Scania R450 vermelho, passou a mão pela lataria fria. Havia algo nos olhos dele, uma familiaridade, como quem reconhece um velho amigo. Ele sabia exatamente quanto aquele caminhão valia. Não porque leu num site, mas porque ele mesmo já havia comprado 46 deles ao longo de 49 anos. Só que nenhum dos 3 vendedores conseguia enxergar isso. Estavam ocupados demais julgando o remendo na camisa xadrez, a sujeira debaixo das unhas, o jeito torto como ele segurava aquele saco velho. Bruno se aproximou primeiro, ajeitando a gravata e forçando um sorriso profissional que não passava de máscara. Bom dia, senhor. Posso ajudar em alguma coisa? A voz tinha aquele tom condescendente que gente de terno usa com gente de chinelo, como se estivesse fazendo um favor.
como se João fosse burro demais para entender palavras de mais de 2 sílabas. Quero falar sobre caminhão, João respondeu com calma. A voz era rouca, pausada, cada palavra mastigada com cuidado. Não havia pressa nele. Homem que trabalhou a vida inteira debaixo de sol não tem pressa para nada, porque aprendeu que as coisas boas levam tempo e que gente apressada sempre se ferra. Camila se juntou a eles, cruzando os braços num gesto que gritava superioridade. Esses caminhões aqui não são baratos, viu? A gente está falando de 1,5 milhão, 2 milhões cada um. O senhor tem empresa de transporte, CNPJ registrado? A pergunta veio carregada de dúvida, de certeza absoluta de que a resposta seria não. João não respondeu na hora. Continuou olhando para o Scania, acariciando o espelho retrovisor cromado. Tinha algo hipnótico naquele silêncio, como se o velho tivesse desligado do mundo. Bruno e Camila trocaram olhares. Patrícia levantou os olhos do celular, curiosa apesar de si mesma. E foi quando João finalmente falou, ainda sem olhar para eles. Quero 100 caminhões. O silêncio que caiu foi tão pesado que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Bruno foi o primeiro a rir. Uma risada curta, seca, nervosa. Camila seguiu, e logo os dois riam abertamente, sem nem tentar disfarçar. Patrícia não riu, mas seus olhos mostravam a mesma incredulidade. 100 caminhões. Aquele velho com roupa remendada e saco de estopa queria 100 caminhões. Foi quando a porta do escritório no 2º andar se abriu. Marcelo Furtado desceu as escadas de vidro com passos que ecoavam autoridade. 44 anos, cabelo cortado à máquina, terno cinza, Hugo Boss, que custava mais que um carro popular, e aquela expressão de quem está permanentemente irritado com a vida. Seus olhos cinzentos escanearam a cena. 2 vendedores rindo, uma observando, e no centro, um velho que claramente não pertencia ali. Mas o que Marcelo não sabia, o que ele não tinha como adivinhar, é que aquele velho carregava no saco de estopa algo que provaria uma verdade que ele sempre se recusou a aceitar, que aparências são a mentira mais convincente que existe, e que ele estava prestes a cometer o erro mais caro da vida dele. Que diabo está acontecendo aqui? A voz de Marcelo cortou o ar como navalha. Bruno e Camila se endireitaram na hora, feitos soldados diante de general. Nada, chefe, Bruno respondeu rápido demais. Só um senhor que... Bem... Ele não sabia como terminar a frase sem soar cruel, mas Marcelo não precisava de explicação. Ele viu o saco de estopa, viu as botas sujas, viu o chapéu de palha furado, e chegou às próprias conclusões, rápidas e brutais, como sempre. Marcelo desceu os últimos degraus e caminhou até João com movimentos calculados. Parou a menos de meio metro do velho, invadindo o espaço pessoal de propósito. Era a técnica de intimidação que ele usava com fornecedores, com concorrentes, com funcionários. Funcionava sempre. Mas quando olhou nos olhos de João Pereira, algo estranho aconteceu. O velho não desviou o olhar, não recuou, apenas ficou ali, firme como Jequitibá que já sobreviveu à tempestade, seca, fogo e motosserra, e continuava de pé. Escuta aqui, vô, começou Marcelo com aquela voz que ele reservava para gente que considerava inferior. Aqui não é loja de 1,99. A gente vende maquinário pesado para empresa séria com capital sério. Se está procurando emprego de motorista, tem uma agência 4 quadras para baixo. Pega o ônibus ali na esquina. João piscou devagar. Quando falou, a voz ainda era calma, mas havia algo diferente agora. Uma firmeza, uma certeza. Não procuro emprego. Procuro comprar 100 caminhões. Ele apertou o saco de estopa contra o corpo. O tecido velho fez um barulho seco, como se dentro tivesse algo pesado, algo sólido. Mas ninguém prestou atenção nisso. Estavam ocupados demais rindo. Marcelo riu, mas não era risada de humor. Era a risada de um homem que acabou de ouvir algo tão absurdo que beira o insulto pessoal. 100 caminhões? Vô, o
O senhor sabe quanto custa 100 caminhões? Ele se virou para os vendedores, gesticulando dramaticamente. Esse velho acha que aqui é feira livre. Mais risadas. Bruno e Camila riram alto demais, ansiosos por agradar o chefe. Patrícia não riu, mas também não defendeu João. E isso, de certa forma, era pior que rir. Porque testemunhar injustiça e ficar calado é ser cúmplice. Mas tinha algo que nenhum deles notou. Enquanto riam, enquanto apontavam, enquanto faziam comentários baixos sobre velho Gagá e deve ter fugido do asilo, João não largou o saco, não afrouxou o aperto e não tirou os olhos de Marcelo, como se estivesse memorizando cada detalhe daquele rosto, cada linha de arrogância, cada traço de desprezo, porque em breve, muito em breve, ele veria aquele mesmo rosto se desfazer, veria a cor sumir, veria o pânico tomar conta. E naquele momento, João decidiria se teria piedade ou não. Marcelo deu um passo mais perto, invadindo ainda mais o espaço de João. Olha, vô, eu vou ser bem claro porque parece que o senhor não está entendendo. Sai, daqui, agora. Cada palavra foi cuspida devagar, carregada de veneno. Antes que eu ligue para a polícia e diga que tem um mendigo perturbando meus clientes. A ameaça pairou no ar, como fumaça tóxica. Bruno e Camila ficaram em silêncio agora, constrangidos, mas sem coragem de intervir. Patrícia desviou o olhar. João olhou ao redor, para os caminhões reluzentes, para o piso espelhado, para os vendedores que baixaram a cabeça. E então, com movimentos lentos, ele colocou o saco de estopa sobre a mesinha de centro, bem ao lado das revistas arrumadas. O contraste era brutal. Tecido desgastado de feira popular ao lado de papel couché importado. Miséria aparente ao lado de riqueza ostensiva. Ele abriu o saco com cuidado, como quem abre um baú sagrado, e de dentro começou a tirar coisas. Espera. Antes de eu contar o que saiu daquele saco, se você tá preso nessa história, se tá morrendo de curiosidade para saber o que aquele velho vai mostrar, se inscreve no canal agora. Porque nos próximos minutos, a vida de todo mundo naquela concessionária vai virar do avesso. Marcelo Furtado vai descobrir quem é João Pereira de verdade. E quando ele descobrir, quando os documentos começarem a aparecer um por um em cima daquela mesa, o chão vai sumir debaixo dos pés dele. Então se inscreve, porque você não vai querer perder o momento em que um gerente arrogante percebe que acabou de cometer o pior erro da vida dele. A primeira coisa que João tirou do saco foi um envelope pardo, amarelado pelo tempo. Depois outro, e mais outro. Marcelo cruzou os braços, ainda sorrindo. Ah, claro, tem papelada, aposto que é boleto atrasado do Casas Bahia, né, vô? Mais risadas nervosas dos vendedores. Mas quando João abriu o primeiro envelope e espalhou os documentos sobre a mesa, o sorriso de Marcelo começou a rachar, porque aquilo não eram boletos atrasados. Era uma escritura de propriedade, de uma fazenda em Sertãozinho, 340 hectares, toda quitada, carimbada, autenticada em cartório. O segundo envelope trouxe outra escritura, terreno em Jardinópolis. O terceiro, uma propriedade rural em Cravinhos. O quarto, título de terra em Barrinha. E cada documento tinha o nome de João Pereira, estampado com tinta preta, oficial, irrefutável. Bruno sentiu o estômago revirar. Camila ficou branca feito papel. Patrícia fechou os olhos devagar, como quem sente dor física. Mas Marcelo ainda tentava manter o controle. Tá, tem umas terras. Isso não quer dizer nada. Pode ser herança, pode ser... A voz dele falhou quando João tirou do saco um tablet velho, tela rachada, protetor de silicone sujo de barro. Ele desbloqueou com o polegar calejado e colocou sobre a mesa. Na tela, o aplicativo do banco. Banco do Brasil. Agência 457, conta corrente 000 por 342.9785. E o saldo, em números grandes demais para caber de primeira na cabeça, brilhava em verde.
47.382.441 no 23. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era o silêncio da risada prestes a explodir. Era o silêncio do choque, do reconhecimento horrível de que um erro colossal acabou de ser cometido. Bruno sentiu as mãos ficarem frias e úmidas. Camila sentiu náusea subir pela garganta. Patrícia cobriu a boca com a mão. E Marcelo Furtado, gerente-geral da maior concessionária de veículos pesados de Ribeirão Preto, sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Medo real. Pânico genuíno que sobe pelas costas feito formiga de fogo. Porque aqueles documentos provavam algo que destruía completamente o mundo ordenado que ele construiu. Provavam que aparências mentem. Que primeiras impressões, tão confiáveis por tanto tempo, são absolutamente inúteis. E pior, provavam que ele acabara de insultar, humilhar e ameaçar um dos homens mais ricos da região, na frente da equipe dele, na frente de testemunhas. E isso, ele sabia muito bem, teria consequências. Mas o que nenhum deles ainda sabia, o que só seria revelado quando um telefonema mudasse tudo, é que João Pereira não era apenas rico. Ele era o homem que sozinho mantinha funcionando 5 escolas rurais da região. O homem que empregava 340 famílias. O homem que, por coincidência impossível, era compadre do sogro do dono da concessionária. E quando Edson Duarte soubesse o que aconteceu ali naquele dia, quando ele ouvisse como Marcelo tratou seu João, haveria consequências que nenhum dinheiro compraria de volta. Mas isso ainda estava por vir. Por enquanto, Marcelo Furtado estava ali, parado diante de uma mesa coberta de provas da própria estupidez, tentando desesperadamente encontrar palavras que desfizessem os últimos 10 minutos. E não encontrando nenhuma. João tocou levemente a tela do tablet, deslizando o dedo para baixo. Mas contas apareceram. Bradesco, Santander, Itaú, cada uma com saldos que faziam os olhos de Marcelo arderem só de olhar. 3 milhões aqui, 8 milhões ali, 5,5 na outra. O velho tinha dinheiro espalhado em tantos bancos que parecia estratégia de gente que entende de investimento, de gente que não deixa tudo num lugar só, de gente que sabe exatamente o que está fazendo. E Marcelo, que sempre se achou o cara mais esperto da sala, começou a perceber que talvez, só talvez, ele fosse o mais burro ali. Bruno foi o primeiro a tentar consertar o desastre. Seu João, a voz saiu trêmula, quase chorosa. A gente não sabia que o senhor... Mas João levantou a mão. Um gesto simples, quase gentil, mas que calou o vendedor na hora. Como se aquela mão calejada carregasse mais autoridade que qualquer grito. Não sabia o quê? A pergunta de João veio suave, mas cada palavra tinha peso de bigorna. Não sabia que homem com roupa simples pode ter dignidade? Não sabia que respeito não se mede pelo tecido do terno? Ele fez uma pausa, deixando as perguntas flutuarem no ar gelado do showroom. Ou simplesmente não sabia nada mesmo? O silêncio que seguiu foi constrangedor. Patrícia sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Camila mordeu o lábio inferior até doer. E Bruno simplesmente baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar daquele velho que ele havia julgado tão levianamente. Marcelo tentou recuperar o controle. Era isso que ele fazia melhor. Controlar situações, dominar conversas, virar jogos. Ele abriu a boca para falar, mas algo na expressão de João o fez hesitar. Havia algo além de raiva ali, algo mais profundo, decepção. E de alguma forma, aquilo doía mais que qualquer xingamento. Porque raiva passa, mas decepção fica. Decepção é uma marca permanente que não some com pedido de desculpas. Olha, seu João, começou Marcelo mudando completamente o tom, adotando aquela voz oleosa que usava com clientes grandes. Teve um mal-entendido terrível aqui.
Meus funcionários são meio novos, ainda estão aprendendo como lidar com um cliente diferenciado. Ele estava jogando a equipe debaixo do ônibus sem nem pestanejar. Bruno e Camila ouviram e sentiram algo morrer dentro deles. A lealdade que tinham ao chefe, já frágil, rachou feito vidro sob martelo. Mas João não estava interessado em desculpa esfarrapada. Ele começou a recolher os documentos, um por um, com a mesma calma ritualística com que tinha tirado. Dobrou cada papel com cuidado. Colocou de volta nos envelopes amarelados. Era um gesto final. Uma porta se fechando. E Marcelo sentiu o pânico subir pela espinha. "Não!" disse João simplesmente, guardando o tablet de volta no saco. "Já não quero mais comprar aqui." E foi quando tudo desmoronou de verdade. Porque Marcelo Furtado, pela primeira vez em 18 anos de carreira, sentiu o pânico real de perder não apenas uma venda, mas a venda. 100 caminhões representavam comissão de quase R$ 2 milhões. Representavam bônus de fim de ano, que pagaria a casa na praia. Representavam promoção para diretor regional, e estava escorregando pelos dedos dele como areia molhada. "Espera, por favor." Marcelo deu um passo à frente, estendendo a mão como se quisesse fisicamente impedir João de sair. "Me deixa compensar isso. Posso dar desconto especial, condições de pagamento diferenciadas, o que o senhor precisar. Eu..." A voz dele rachou. O gerente poderoso, o homem que intimidava fornecedor e pisava em funcionário, estava implorando. João parou, mas não se virou. Falou olhando para a porta de vidro, para a rua ensolarada lá fora, onde a vida simples e honesta dele esperava. "O problema, moço, é que você acha que isso se resolve com dinheiro, que um desconto apaga a humilhação, que condição de pagamento compra de volta a dignidade." Agora ele se virou e os olhos encontraram os de Marcelo. "Mas tem coisa que dinheiro não compra, e você acabou de descobrir qual." O celular de Marcelo começou a vibrar no bolso, insistente, irritante. Ele tentou ignorar, mas o aparelho não parava. Buzz, buzz, buzz. Irritado, ele puxou o telefone. 51 chamadas perdidas, todas do mesmo número. O número de Edson Duarte, dono da concessionária, o patrão dele, o homem que podia demiti-lo com um estalar de dedos. Algo gelado percorreu as costas de Marcelo. Edson nunca ligava tantas vezes seguidas. Nunca. A menos que fosse urgente. A menos que fosse... Ele atendeu, virando-se ligeiramente. "Alô, Edson? Eu tô meio ocupado aqui, pode..." A voz do outro lado explodiu antes que ele pudesse terminar. "Que diabos você fez?" A fúria de Edson atravessava o telefone como onda de calor. Alto o suficiente para todo mundo no showroom ouvir fragmentos. "Seu João Pereira, você sabe quem é? É compadre do meu sogro, o homem que me emprestou dinheiro quando eu quase falei e você tratou ele como..." A voz sumiu em estática de raiva pura. O rosto de Marcelo perdeu toda a cor. Literalmente. Foi como assistir sangue sendo drenado. Ele olhou para João e agora via não apenas um cliente rico que tinha insultado, mas o homem que tinha conexões profundas com a família do dono da empresa. O homem que o patrão dele considerava família. Bruno e Camila assistiram essa transformação com uma mistura de horror e satisfação sombria. Ver o chefe desmoronar, ver o homem que os tinha jogado para os lobos, agora enfrentando as próprias consequências, tinha um gosto agridoce de justiça. Marcelo desligou o telefone com mãos trêmulas. Quando falou, a voz era completamente diferente. Quebrada. Desesperada. "Seu João, o Edson, acabou de me ligar e..." Ele não conseguiu terminar. As palavras morreram na garganta, porque ele percebeu que não havia combinação de palavras no universo que consertasse o que ele tinha feito. Não havia desculpa grande o suficiente. Não havia perdão possível para esse tipo de erro. João observou o gerente em silêncio por um longo momento. E então, algo inesperado aconteceu. Ele suspirou. Não um suspiro de raiva ou vitória.
Um suspiro de cansaço, de alguém que já viu esse filme muitas vezes. O Edson é gente boa, disse João finalmente. Me salvou uma vez. Faz muitos anos, quando eu não era ninguém, quando eu era o pobre que vocês acham que eu sou agora. Ele fez uma pausa, e pela primeira vez, algo suavizou na expressão dele. Uma tristeza antiga, uma ferida velha que nunca fechou direito. Lembra quando João entrou pela porta giratória e eles riram? Lembra daquele momento? Agora você entende por que ele não se abalou. Por que aquelas risadas não tocaram ele? Porque João Pereira já tinha enfrentado preconceito muito pior. Já tinha sido cuspido, empurrado, humilhado de formas que fariam esses vendedores jovens chorarem de vergonha. E ele sobreviveu. Mais que isso, ele prosperou. Cada insulto virou combustível. Cada porta fechada na cara virou motivação para abrir a própria. Aquele saco de estopa era o mesmo que o pai dele usava 52 anos atrás, quando vendia mandioca na feira de Sertãozinho para alimentar 9 filhos. João carregava aquele saco não por necessidade, mas por lembrança. Para nunca esquecer de onde veio. Para nunca virar o tipo de homem que julga os outros pelo que vestem. Patrícia, que tinha ficado em silêncio durante toda a cena, deu um passo à frente. A voz saiu baixa, mas firme. Seu João, eu não ri, não falei nada, mas isso é quase pior, não é? Havia lágrimas descendo pelo rosto dela agora. Porque ver injustiça e não fazer nada é ser cúmplice. E eu fui cúmplice hoje. Ela engoliu seco. Eu vi meu chefe tratando o senhor feito lixo e fiquei calada, porque tenho conta para pagar. Porque tenho medo de perder o emprego, mas essas desculpas não valem nada, valem? João olhou para ela, realmente olhou, e pela primeira vez desde que entrara, algo se suavizou no rosto dele. Pelo menos a senhora é honesta, moça. Isso já é um começo. Ele colocou a mão no ombro dela, um toque gentil, paternal. Ser conivente por medo é diferente de ser conivente por maldade. A senhora não é má, só está cansada. Eu conheço esse cansaço. Marcelo engoliu em seco. O telefone vibrou de novo. Edson, provavelmente vindo para cá. Provavelmente prestes a causar uma cena que destruiria qualquer credibilidade que Marcelo ainda tinha. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa. Sua carreira, sua reputação, sua vida inteira estavam penduradas num fio. Seu João, eu sei que não mereço outra chance. Sei que o que eu fiz foi imperdoável, mas eu suplico. A voz dele rachou de novo. O Edson tem razão. O senhor merece respeito, merece dignidade, merece... O que eu mereço? João interrompeu. Uma venda? Um tratamento VIP agora que vocês sabem que eu tenho dinheiro? Não, moço. O que eu mereço é o que todo ser humano merece. Dignidade básica, só isso. Não peço privilégio. Só peço para não ser tratado feito bicho por usar roupa velha. Ele fechou o saco de estopa e ajeitou nas costas. Mas isso vocês não conseguem dar, porque no fundo vocês não veem gente, veem carteira. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio do choque ou da vergonha. Era o silêncio da verdade sendo absorvida, da lição sendo aprendida do jeito mais doloroso possível. Cada pessoa naquela sala estava tendo um momento de consciência. Um daqueles momentos raros na vida onde você se vê claramente, sem filtro, sem desculpa, e não gosta do que vê. Bruno limpou as lágrimas que começaram a escorrer sem permissão. Camila olhou para as próprias mãos como se elas pertencessem a outra pessoa. Patrícia mordeu o lábio, lutando contra o choro que subia pela garganta. E então a porta da concessionária se abriu com violência. Edson Duarte entrou como furacão. 51 anos, cabelos grisalhos, barriga de chope e uma presença que enchia o espaço todo. Seus olhos procuraram e encontraram João imediatamente. Seu João!
Ele atravessou o showroom em passadas largas e abraçou o velho com força genuína, desesperada. Meu Deus, compadre, eu não acredito que isso aconteceu na minha empresa. João, pela primeira vez desde que entrara, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Edson, rapaz, disse João, e havia afeto naquela voz rouca. Não precisava ter vindo correndo. Mas Edson se afastou, segurando os ombros de João com as duas mãos. Como não ia vir quando a Beth me ligou dizendo que você tinha ido na concessionária e que o Marcelo... Ele se virou para o gerente, e o olhar que deu poderia derreter aço. Você fez isso. Não era pergunta, era acusação, sentença, condenação. Marcelo não conseguiu sustentar o olhar do patrão. Baixou a cabeça feito criança sendo repreendida pelo pai. Edson, eu não sabia que o seu João era... A voz dele era um fio. Não sabia! Edson soltou uma risada amarga, venenosa. Claro que não sabia, porque você se importa mais com o terno que a pessoa veste do que com o que ela carrega dentro. Ele apontou para o próprio peito. Esse homem me salvou, Marcelo. Quando meu sogro teve o AVC e eu estava prestes a perder tudo, quem botou 2 milhões na minha mão sem pedir garantia foi ele. E você tratou ele feito mendigo. A revelação caiu como bomba. Então era isso. João não era apenas compadre do sogro de Edson. Ele era o salvador da empresa inteira. O homem que impediu que a concessionária falisse 7 anos atrás, quando a crise bateu. E Marcelo, na arrogância cega dele, tinha cuspido na cara do anjo da guarda da própria empresa. Bruno sentiu náusea real agora. Camila cobriu a boca com as 2 mãos. Patrícia fechou os olhos, desejando estar em qualquer outro lugar do universo, mas tinha algo que ainda não tinha sido dito, algo que João guardava como último trunfo. Ele enfiou a mão no fundo do saco de estopa e tirou um último documento, uma folha dobrada, amarelada, com carimbo vermelho desbotado. Ele desdobrou com cuidado e colocou sobre a mesa. Era uma certidão de registro de empresa. Data de abertura: 15 de março de 1973. Nome da empresa: Transportadora São João Ltda. E na lista de sócios fundadores, 2 nomes: João Pereira da Silva, 50% das cotas. E o outro nome fez Marcelo sentir o chão desaparecer debaixo dos pés: Antônio Furtado da Costa. Você conhece esse nome? João perguntou, apontando para o segundo nome no documento. Marcelo ficou branco. É meu pai. A voz dele era um sussurro agora. Foi, João corrigiu suavemente. Seu pai morreu faz 3 anos, e ele era meu sócio, meu amigo, meu irmão de estrada. Ele tocou o papel com reverência. Nós 2 começamos com um caminhão velho em 1973, dormindo na boleia. Comendo pão com mortadela, sem saber se ia dar certo. E deu. Em 1989, a gente tinha 18 caminhões. Em 1995, 43. Em 2003, 86. Ele fez uma pausa e a voz ficou mais grossa. Seu pai vendeu a parte dele em 2008. Disse que estava cansado, que queria descansar. Eu continuei sozinho. E hoje eu tenho 142 caminhões. Comenta aí de onde você está assistindo essa história. Eu aposto que você não está conseguindo pausar, né? E me diz uma coisa. Se você estivesse no lugar do Marcelo agora, sabendo que acabou de humilhar o melhor amigo do próprio pai, o que você faria? Tem perdão para um erro desses? Comenta aí o que você acha. Marcelo caiu de joelhos. Ali mesmo, no meio do showroom, no piso de porcelanato gelado, na frente de todo mundo. Não foi estratégia, não foi teatro. Foi colapso. As pernas simplesmente falharam. Meu pai falava do Senhor. A voz saía entrecortada, embargada. Ele dizia que tinha um amigo, um irmão, que ele chamava de Joãozinho. Eu nunca soube que era o Senhor. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, sem controle, sem vergonha. Meu pai morreu falando do Senhor. As últimas palavras dele foram: diz pro Joãozinho que eu sinto falta dele.
E eu nem sabia quem era, eu nem procurei. A revelação mudou tudo. Porque agora não era apenas sobre preconceito, era sobre traição. Marcelo tinha humilhado o melhor amigo do próprio pai, o homem que o pai dele amava como irmão. O homem que provavelmente ajudou a pagar a faculdade do próprio Marcelo quando ele era criança. E ele tinha cuspido na cara dele, tinha ameaçado chamar a polícia, tinha tratado ele feito lixo. João olhou para o homem ajoelhado no chão, para o filho do melhor amigo dele, e sentiu algo complexo demais para ter nome. Raiva, piedade, tristeza, decepção, tudo misturado numa bola que doía no peito. "Levanta, rapaz!" João disse finalmente, estendendo a mão. Homem não se ajoelha para outro homem. Marcelo pegou a mão oferecida e, quando se levantou, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Seu pai era um homem bom, João continuou, a voz suave agora. Ele cometeu erros, como todo mundo, mas ele tinha coração, tinha empatia, ele via as pessoas. João fez uma pausa. Você não puxou ele nessa parte, mas ainda dá tempo de aprender. Edson olhou para o gerente dele, para o filho do homem que ele também considerava amigo, e tomou a decisão mais difícil da carreira. Marcelo, você está suspenso 15 dias, sem salário. A sentença caiu como martelo. Marcelo não reagiu, apenas acenou, aceitando a punição como penitência necessária. E quando você voltar, Edson continuou, vai trabalhar uma semana no pátio, lavando o caminhão, trocando óleo, limpando o banheiro, para você lembrar que todo trabalho tem dignidade, que ninguém é melhor que ninguém. Não era demissão, era reconstrução. E, de alguma forma, aquilo doía mais, porque demissão era fácil. Reconstrução exigia enfrentar o próprio reflexo no espelho todo dia. João observou tudo em silêncio e então fez algo que ninguém esperava. Ele voltou até a mesa de centro, abriu o saco de estopa de novo e tirou uma última coisa. Não era documento, não era dinheiro. Era uma foto velha, já amarelada, protegida por plástico grosso. A foto mostrava 2 homens jovens, de pé, ao lado de um caminhão Mercedes-Benz 1013 azul desbotado. Um deles era João, com 20 e poucos anos, cabelo preto, sorriso largo. O outro era Antônio Furtado. E o que chamava a atenção na foto não eram os homens, era a alegria, a esperança, a certeza de que tudo daria certo se eles trabalhassem duro o suficiente. João passou o dedo pela foto com carinho, como quem acaricia lembrança preciosa. Seu pai tirou essa foto em 1974. Primeiro ano que a gente deu lucro, R$340. A gente gastou 200 em cachaça e churrasco. Ficou só 140 para dividir. Ele riu, uma risada baixa, nostálgica. Sua mãe brigou tanto com ele que ele dormiu no caminhão por 3 dias. Marcelo pegou a foto com mãos trêmulas. E ao olhar aqueles 2 jovens cheios de sonho, ele viu algo que nunca tinha visto antes. Viu o pai como ser humano, como homem que teve medo, que passou fome, que foi humilhado e que mesmo assim continuou. O pai que ele conheceu era o empresário de sucesso, o homem que já tinha vencido. Mas esse homem, na foto, esse era o pai que ele nunca conheceu, o lutador, o sonhador. E por associação, ele viu João não como cliente ou velho caipira, mas como outro lutador. Outro sonhador que venceu contra todas as probabilidades. "Por que o senhor guarda isso no saco?" Marcelo perguntou, a voz embargada. "Por que não emoldura? Não coloca na parede?" João pegou a foto de volta e guardou com cuidado. "Porque emoldurar é transformar em passado. Eu carrego no saco para lembrar que a luta nunca termina, que todo dia eu posso voltar a ser aquele rapaz de 20 anos sem nada. E que se isso acontecer, eu vou aguentar, porque já aguentei antes." Ele fechou o saco e colocou nas costas. Seu pai entendia isso, por isso a gente deu certo, a gente nunca esqueceu de onde veio. Camila deu um passo à frente,
limpando as lágrimas. Seu João, o senhor ainda quer comprar os 100 caminhões? A pergunta saiu hesitante, quase com medo da resposta. João olhou para ela, depois para Bruno, depois para Patrícia. 3 jovens vendedores que tinham cometido um erro, que tinham julgado pela aparência, que tinham rido de um velho, mas que agora entendiam, realmente entendiam. Não sei, ele respondeu honestamente. Preciso pensar. Volto amanhã, 10 da manhã, e a gente vê. Aquela noite Marcelo não dormiu. Ficou sentado na mesa da cozinha, olhando para a foto que João tinha deixado ele tirar no celular. O pai dele ali, jovem, feliz, lutando, e ele percebeu que tinha passado a vida inteira perseguindo o sucesso do pai, sem nunca entender o preço que ele pagou para chegar lá, sem nunca honrar os valores que construíram aquele sucesso. Respeito, humildade, empatia. Ele tinha herdado o dinheiro, mas não a sabedoria. E isso, ele percebeu com clareza dolorosa, fazia dele mais pobre que João jamais foi. No dia seguinte, 10 da manhã em ponto, João Pereira voltou à concessionária, mas não entrou pela porta da frente. Entrou pelo pátio dos fundos, onde os mecânicos trabalhavam. E lá, de macacão sujo de graxa, lavando um caminhão Volvo com mangueira, estava Marcelo Furtado. O gerente que usava terno de R$3.000 agora esfregava pneu com escova. Edson tinha antecipado a punição. Marcelo viu João e parou. Largou a mangueira. E pela segunda vez em 2 dias, suas pernas fraquejaram. Mas João levantou a mão. Continua, tô só olhando. João observou Marcelo trabalhar por 15 minutos. Viu ele suar. Viu ele se esforçar. Viu ele travar quando um mecânico veterano gritou: "Passa a flanela direito, novato!" E ele engoliu o orgulho e passou de novo com mais cuidado. E João viu naquele momento o que procurava: humildade genuína, não performática, não estratégica, genuína, nascida da dor de ter decepcionado o fantasma do próprio pai. "Tá bom", João disse finalmente. Marcelo se virou, suado, sujo, parecendo 10 vezes mais humano que ontem. "Compro os 100 caminhões, mas não aqui." O coração de Marcelo despencou. "Compro da sua equipe, do Bruno, da Camila, da Patrícia. Eles vão sair daqui e abrir a própria concessionária. E você", ele apontou para o gerente, "vai trabalhar para eles, como vendedor, sem ser chefe, sem mandar, só vendendo, aprendendo a ver as pessoas de novo. E quando você aprender, quando eu vir que você mudou de verdade, aí sim a gente conversa sobre você voltar a ser gerente, mas de uma concessionária nova, que eu vou financiar, onde todo mundo é tratado igual. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, seja velho, seja novo." A proposta era absurda, revolucionária, impossível e perfeitamente João. Edson riu, balançando a cabeça. "Compadre, o senhor é louco." Mas havia admiração na voz. "Eu sustento essa loucura. Vamos fazer sociedade nessa nova concessionária. 3 sócios, eu, o senhor e os 3 vendedores. Marcelo trabalha lá como funcionário até provar que merece voltar." Era justiça, era redenção, era segunda chance com condições. 3 meses depois, numa manhã de março, a concessionária Caminho Novo abriu as portas na Avenida Bandeirantes. O nome tinha sido escolhido por João. "Porque a gente sempre pode começar um caminho novo", ele disse na inauguração. Marcelo vendia caminhões ali, sem terno caro, sem arrogância, com uma humildade que vinha de ter perdido tudo e recebido de volta só o essencial: a chance de ser melhor. Bruno era gerente comercial, Camila, gerente administrativa, Patrícia, gerente de pessoas, e João era o sócio investidor que aparecia uma vez por semana, sempre de chapéu de palha e botas sujas, sempre com o saco de estopa nas costas. E quando alguém novo entrava para trabalhar lá, a primeira coisa que ouvia era a história do velho que foi humilhado e respondeu não com vingança, mas com transformação. E assim, João Pereira provou algo que o mundo teima em esquecer:
Que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, está na capacidade de ver humanidade onde outros veem só aparência, de oferecer segunda chance onde outros só veem culpa, de construir pontes onde outros só constroem muros, porque no fim a gente não é medido pelo que acumula, mas pelo que planta. E essa história se fecha assim, com a certeza de que às vezes as maiores lições vêm das pessoas mais simples. Se essa história mexeu com você, se te fez questionar quantas vezes você julgou alguém pela roupa, pelo carro, pela casa, deixa um like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque a história de João é a história de todos nós. Às vezes a gente é o João, às vezes a gente é o Marcelo. O importante é saber reconhecer quando a gente está errado e ter coragem de mudar. Comenta aí o que você aprendeu com essa história. E me diz, você conseguiria perdoar como o João perdoou? Ou a dor seria grande demais?